Olá, boa noite! Sejam bem-vindos a mais uma rúbrica. Chá na Lua apresenta Astro Lovers. E hoje tenho a honra e o prazer de vos apresentar Jorge Lancinha. Pois é, um astrólogo alentejano de Évora. Olá, Bárbara! Olá, Metatuxi! Olá! Pois é, temos uma maravilhosa conversa anunciada. Eu, por enquanto, estou aqui. Olá, Carmen! Tudo bem? Muito obrigada pela tua presença! Obrigada! Claro, o nosso Jorge merece esses mimos todos! Olá, Bárbara! Olá, Maria Carlos Barreto, de Elisa Romão Astrologia. Hoje vamos conversar com o Jorge Lancinha, um astrólogo muito famoso da nossa praça, que eu tenho a honra de compartilhar a mesma terra, se bem que agora com a pandemia a gente não se vê, não é? Somos de Carnaxide! Viva Carnaxide! Viva! E já daqui a pouco vou começar a fazer a apresentação do Jorge. O Jorge é um astrólogo único, por quem eu conheço. Olá, Brigitte! Como estás? Que bom que estás aí! Estou cheia de calor, não sei se vocês estão com calor, mas o outono lá fora na rua está muito frio, mas aqui está bastante calor. Claro que eu tenho o meu light ring, né? O meu anel de luz, aqui à frente do telemóvel, e isso também causa estas rosáceas aqui na cara, não é? Pois é, eu agora vou-vos fazer a apresentação do Jorge. Acredito que vocês já sabem que é o Jorge, mas eu gosto sempre de fazer uma pequena apresentação antes de fazer entrar o meu convidado, o meu astrolover. O Jorge, antes de mais, é um artista plástico, um professor. Olá, Maria. Olá, Ana Sofia. Tudo bem? Os meus astrolovers convidados, muitos deles estão aqui. Olá, Tziki. E o Jorge Lancinha é um astrólogo muito famoso, mas antes de ser astrólogo, ele é um artista plástico. Estudou na Faculdade de Belas Artes. Olá, Jorge, estou a falar de ti, já te chamo. Estudou na Faculdade de Belas Artes da Universidade de Lisboa e foi professor de Artes e História da Cultura e das Artes, para ser mais rigorosa. Ele depois apaixonou-se pela astrologia e foi estudar com algumas escolas, que eu já vou perguntar quais são. Olá, Jorge, estou a falar de ti. E encontrei-o no percurso, nesta caminhada, porque eu fui colega dele da Escola da Ceia, se bem que ele foi uma geração anterior à minha. Mas encontrei outra vez quando fizemos o desafio da ISAR e, inclusivamente, eu pedi-lhe para ele, por favor, fazer comigo um grupo de estudos, porque eu queria muito fazer o exame da ISAR e era um exame muito difícil. E nós precisávamos estudar, organizar-nos, não é? Porque eu não queria de forma nenhuma não passar naquele exame de 4 horas que eu e a Brigitte já falámos e que foi uma aventura, um desafio enorme para mim, não só como astróloga, mas também para a minha vida pessoal daquela altura. Mas foi ótimo e eu fiquei super feliz de testemunhar e comungar com ele das dores e das alegrias e fizemos juntos o exame da ISAR. Ele, além disto, dá palestras, dá cursos, dá consultas. Olá, Zenite! Olá, que bom estar aí! 6 horas, diz a Brigitte. 6 horas, diz a Carmen. Pois foi. Ai, foi uma aventura. E nós tínhamos ainda as horas todas que a gente tinha ido no dia anterior para o Porto. Mas eu vou falar tudo isto com o Jorge. Eu vou falar tudo com o Jorge. Não me quer esquecer. Ele estudou com a Escola Ceia, estudou com o Kiran, estudou com a Alma Soma. E vejam só, fez agora, há pouco tempo, ano passado, há 2 anos, organizou congressos internacionais de astrologia, fez uma coisa muito gira, que eu também estive lá, claro. Foi um congresso de astrologia psicológica, onde teve a Carmen e outras astrólogas maravilhosas, como a Luísa e a Ana Pestana, que eu me lembro assim de cabeça, e a Bárbara. E fez um livro desse congresso, foi espetacular. E ainda fez um curso que eu, por acaso, não sabia. Estive a ver na bio dele, não é? Um curso de formação avançada em Psicologia Analítica, porque ele especializou-se em Astrologia Psicológica. Este curso ele fez com a IAAP,
Academia Internacional de Psicologia Analítica. Falta-me ainda apresentar o Jorge astrologicamente. Pois é, o nosso Jorge tem o Sol em Touro na 11, com o Mercúrio também nesta casa em Touro. Tem a Lua no fundo, conjunto ao fundo do céu na casa 4, não é? Isto quer dizer em Leão. Claro, estão a ver relacionado com a parte do artista plástico. Ele é um poço de criatividade. E é muito divertido e fala imenso, porque tem um ascendente de Gêmeos. Vamos agora testar este ascendente e convidá-lo para entrar? Sim? Vamos? Jorge, estás preparado? Vamos a isso? Vou-te convidar agora. E vou-te fazer muitas perguntas. Muitas perguntas. Vamos esperar pelo Jorge. E voilà! Olá, Olá, Jorge, boa noite! olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem? Não Como é que tu sei estás? se conseguem ouvir-me e ver bem. Eu consigo. E vocês aí em casa conseguem explicar se ouvem bem? Eu ouço muito bem. Ok, talvez esteja aqui um bocadinho escuro, mas estou a tentar pôr aqui um bocadinho mais de luz. Olá, boa Sim. noite a todos, obrigado pelo teu convite Obrigada eu por teres aceito. e parabéns também. Sei que agora estás a fazer um ano nesta aventura Dos dois, online, não, dos 2 minutos do céu. Oh, 2 minutos do céu, exato, ok. sim, no Instagram eu, assim, já faço algum tempo, mas para ser sincera, foi mesmo só quando o Mercúrio entrou em Leão, em agosto, é que eu abracei o Instagram e, de facto... Olha, Luís! Olá, Ok. Luís! Eu vou pôr aqui um Tudo bocadinho bom? mais de luz para mim, porque realmente, se calhar, estou-me a ver É... um bocadinho escuro. Agora, se calhar, melhor, não Sim. é? É verdade que hoje é o dia da lua nova e está tudo escuro, mas sim, acho que fazes bem em pôr a luz. Jorge, Ok. estava aqui a contar o teu percurso, que Muito começaste, bem, eu vi. Obrigado ouviste? também Sim, pela tua introdução. sim, já falei de Carnachide e tudo. Viva Ok. Carnachide! Sim, eu tornei-me aqui um carnascidense já há A alguns anos que já a estou minha por terra. aqui. Pois. É a melhor terra do mundo, verdade? Eu acho que sim, estou otimamente aqui, não apetece sair daqui, realmente. É, eu também voltei a casa. Olá, Luís! Olá, boa noite! Que maravilha ter-te aqui, que maravilha! Olha, Jorge, eu falei assim, eu quero que tu fales um bocadinho sobre tantas coisas, que eu nem sei por onde é que começar. Eu acho que podemos começar pelo dia ou pelo momento em que tu encontraste ou te apaixonaste pela astrologia. O que é que tu achas? Para fazermos assim uma sequência cronológica. Boa noite do Brasil! Ok. Nando Guimarães do Brasil, que bom! É uma live internacional, Jorge. Olá, Nando. Sim, sim. Há pouco ele também pôs ali um like. O Nando esteve connosco aqui Foi? em Lisboa No simpósio. no simpósio, no simpósio Ah, Visual Brasileiro e conheci-o cá. que máximo! Mas o Portanto, o Brasil primeiro, também está. o primeiro, o 2014? Diz? O de 2014? O de 2014, sim, sim, aqui em Lisboa. Só que o problema desse simpósio, que eu também estive lá, é que nós tivemos que escolher, e eu tive que escolher, não é? Era horrível, eu por acaso fiquei chateada. Pois. Boa tarde, Usa! Isabela Duarte! Oh, Jorge, isto realmente é obrigada, dos Estados Ok. Unidos! Já viste isto? Uau! Olha, mas eu Estou a tive ver imensa que pena sim. nesse simpósio, porque eu queria ver toda a gente, sabes? E nós não conseguíamos fazer todas as palestras. Então eu não pude conhecer o Nando. Já. Pois é a tal situação, Pois, quando a oferta é muita, depois também temos que fazer escolhas, não é? pois é. Mas foi muito interessante e foi ótimo conhecer também muitos colegas brasileiros. E ficaste com a ligação até hoje, que já passaram 6 anos, não é? Sim, fiquei com Que ligação máximo. a alguns, o Nando, de vez em quando trocamos algumas mensagens, a Giane também foi Ah, eu lembro-me dessa moça. uma querida amiga, ficámos realmente amigos, e foi muito interessante deu para fazer de facto pontos com o Brasil, sim, foi É, ótimo. o Brasil é espetacular, maravilhoso. Adoro. Para mim, comprava os livros todos de astrologia do Brasil quando vou ao Brasil. Aliás, já o Sim, comecei a fazer, mas estou sempre com medo que fique muito peso na bagagem, mas levo sempre. Adoro.
eles têm uma riqueza de literatura que cá nós em Portugal não temos, não é? Astrologia, claro. Vemos muito a eles as traduções de Dos muitos dos livros que clássicos. conhecemos, Sim, de astrologia, a maior parte são traduzidos pelo Brasil, não é? sim. Olha, uma aluna minha lá, Andrea. Bem, Jorge, não te percas, vamos começar pelo Sim, princípio. então. Quando e como foi o teu encontro com a astrologia na tua vida? ah, Olha, não teve assim um dia, não é? O dia em que realmente a coisa surgiu, ou se teve, não me recordo assim propriamente de uma data, mas cerca de há 20 anos atrás, já faz 20 anos, por volta do Ih, ano 2000, foi quando de facto eu comecei a descobrir mais seriamente a astrologia. Inicialmente era uma curiosidade, não é? Uma curiosidade de ver os signos solares, não é? Que é aquilo que a maior sim, parte das pessoas conhece e que eu também conhecia, e que me fazia sentido, mas era uma coisa mais de curiosidade, achava engraçado, vamos dizer assim. E quando descobri aquilo que é o mapa natal, portanto, aquele mapa tão complexo, com muito mais do que apenas o nosso signo solar, aí sim foi uma imensa revelação e terá acontecido aí por volta do ano 2000, ali na passagem do milénio, exatamente. Na altura ainda não havia aquilo que hoje temos, que é, eu não, pelo menos havia internet, eu não tinha internet, a internet não estava tu tinhas vinte na e cinco casa de toda a anos. gente, Tinhas 25 anos. Olá, tinha Hugo, olá, 25 anos. Cláudia. Olha, Jorge, o teu amigo convidou-te para ir ao Brasil. Diz que o câmbio para nós está favorecido e para a gente ir para o Ah, Brasil. Já viste? A ok, gente ok. vai, vamos, eu quero Obrigado pelo muito. convite. Olá, Cláudia. Então quer dizer que te apaixonaste aos 25 anos pela astrologia? Foi isso? Sim, realmente senti que havia ali qualquer coisa que pensei, ok, mas como é que este conhecimento e esta ferramenta está aqui Mesmo a não se expor, não é? escondida, não é? Ou como é que não se sabe isto? Como é que realmente pensamos que a astrologia são os 12 signos e nada mais Pois. do que isto? É uma pena, eu não entendo até hoje como é que é só essa faceta que passam na comunicação social. Não percebo. Eu penso que, pronto, tenho a minha leitura também, de alguma forma, e vendo pelo meu caso, o que acontece é que para fazer um mapa natal sem um computador, sem um programa, ou sem o Pois. astro.com ou outros sites que Pois, era realmente facilitam abençoado. isso, Sim. é muito difícil, não é? Aprender a calcular o mapa, isso é uma coisa que havia poucos livros que, pelo Pois. menos acessíveis assim, que ensinavam isso e que realmente era preciso ter alguma técnica já para conseguir fazer isso. Então, eu por acaso, nessa altura, descobri um software, foi aí que realmente fiz o meu primeiro mapa, não foi no astro.com, na altura não tinha internet, Foi mas onde? foi um software muito interessante que é o World of Wisdom do Adrian Duncan, um Uhum. astrólogo inglês, Sim. e realmente aquilo abriu esse mundo, não é? Ok, então isto é que é a astrologia, não é? Isto é que realmente tem aqui tanta profundidade, tanta informação. Sim. O Solar já existia ou era porque era muito caro? Não posso. Sim, o SolarFire já tem muita tradição. Não sei quando é Pois, que pois já. começou, mas enfim, não eram softwares assim muito difundidos. Este, por acaso, encontrei um CD na FNAC, assim um pouco perdido ali na zona Uau! da astronomia, Sim. e pronto, foi realmente aqueles felizes acasos, não é? Ou melhor, as sincronicidades, até na linguagem do Jung, que na altura começavam a surgir muito, não é? Ter alguma dúvida na cabeça e de repente uma dúvida existencial relativamente à astrologia, isto não está a fazer sentido, mas há aqui uma contradição e de repente pegava num livro e ali estava a resposta. E isso também foi um mistério interessante Pois, exatamente, de exatamente. descobrir. Ó Jorge, eu estou cheio de saudades desse objeto fabuloso que tu tens aí, mesmo atrás de ti. Podes mostrar um bocadinho para as pessoas verem lá em Sim. casa? Isto é uma esfera armilar, acho que
Mas Imagino que toda a gente tem conhece, faixas pelo menos está na zodiacal. bandeira nacional, não é? Não, mas eu não me refiro a essa parte. Era a parte de dentro, não é? A elíptica. Claro, mas está na nossa bandeira, na bandeira Sim. nacional. Mas a nossa bandeira não tem faixa elíptica. É uma simplificação, não é? Mas está lá, Sim. Porque esta faixa da eclíptica, embora seja a nossa referência astrológica, é uma referência astronómica, portanto é válida para as duas perspectivas. E isto é um computador, não é, da antiguidade, portanto é uma coisa Exatamente. realmente fantástica que nos permite entender, não é, a esfera E do céu que e jeito deu ver como é isso? que se movimentam os planetas e como é que se movimenta esta eclíptica, não é? Ou seja, esta faixa que aqui está, que tu estavas a dizer que tem os signos, que no fundo é uma régua, não é? Uma régua que nos permite medir o céu. Que maravilha. E que jeitão isso deu para quando nós estudámos astronomia para o exame de ESAR. Meu E para as Deus. coisas mais complexas, Dá para a gente realmente ajuda interiorizar, não bastante. é? A pessoa consegue Sim. visualizar e perceber aqueles movimentos todos. Que eu já me esqueci de tudo, confesso-te, Jorge. Aquilo foi tudo tão. A pessoa parece que apanhou um trauma, não é, Jorge? Mas pronto, já vamos aí à ESAR. Até depois, tu ficaste apaixonado e o que é que tu decidiste fazer, Jorge? Compraste o CD, foste para casa estudar, andaste muitos anos a fazer de autodidata, que essa parte eu já li, Sim. mas vamos avançando. Nessa altura não tinha qualquer pretensão de praticar astrologia como astrólogo, não é? A astrologia para mim era uma ferramenta de autoconhecimento, era um fascínio e que eu procurei, enfim, estender para lá da astrologia. Portanto, houve uma altura que, na altura em que comecei a estudar astrologia, comecei também a entrar numa dimensão um pouco mais esotérica. Um, e procurei integrar isso no meu trabalho como artista plástico. Ah, mas eu nunca Foi um vi nenhum pouco essa quadro luta. teu com isso. Por acaso esqueci-me de pedir para teres aí perto, adorava ver. Bem, não era nada assim muito especificamente astrológico. Tinham algumas coisas, fiz algumas coisas ligadas talvez com a alquimia, com algumas imagens mais, enfim, esotéricas. Depois apaixonei muito pelo Egito, pela estética do Egito, não é? Que é realmente fascinante. Mas enfim, também não era uma coisa que sentisse, desde logo aí sentia dificuldade em integrar este conhecimento com a cultura mainstream, não é? Portanto, eu nessa altura estava a trabalhar com uma galeria, tinha exposições com alguma regularidade e Sim. dentro do meio, enfim, um meio artístico, e que sentia realmente quando fazia estas incursões assim um pouco mais esotéricas, digamos assim, que era um pouco mal compreendido, ou as pessoas achavam aquilo estranho, não Ah, os teus tinha colegas muita de... aderência. Mas os teus colegas de artistas plásticos teoricamente têm abertura para maluquices, não é? Sim, mas esta talvez era uma maluquice um pouco mais maluca, ou, Uau! porque realmente eu próprio também sinto que não cheguei a uma verdadeira integração. Talvez uma fase um pouco mais posterior Era muito giro, Jorge. Eu ia adorar. consegui chegar a alguma coisa, Era mas muito giro. realmente era ali uma dúvida uma dificuldade existencial que eu também tinha entre a minha prática artística e depois todo este mundo que eu estava a descobrir e que, hum, enfim, eu acho que quem começa a estudar astrologia e que nunca teve a astrologia na vida, não é? Numa primeira fase, na infância, não é? Se os pais ou a cultura à volta do agregado familiar não tem essas questões, cria-se uma visão do mundo Sim. muito Própria. diferente, a visão mainstream, não é? É. Daquilo que a astrologia depois nos faz contactar, não é? Sim, sim, sim. E isso cria desde logo uma crise, eu acho, uma crise de identidade, uma crise existencial, Sim. uma perspectiva diferente. Então o mundo tem aqui qualquer coisa que eu estou a descobrir e que não se fala, não se vê, não. Oh Jorge, eu percebo-te lindamente e foi essa a razão de eu começar a fazer as jornadas astrológicas de António. Eu sentia a falta
da nossa tribo, como dizia a Luísa Zancote naquele dia em Mafra, falta de falar esta linguagem com outras pessoas e pessoas que também falam uma linguagem que eu falo, porque eu também tive essa questão na minha escola, no meu liceu e na minha família, ninguém sabe astrologia. Então eu sentia muito só, portanto eu percebo perfeitamente o que estás a dizer. Percebo Pois, perfeitamente. e como tu estavas a dizer, eu tinha 25, foi entre os 25 e os 30 anos que se deu este processo que eu estou aqui a dizer. Portanto, é uma fase também, ali antes do retorno de Saturno, não é? Para quem Pois. também sabe da astrologia, que é uma fase onde nós estamos a deixar para trás os andaimes de uma cultura também, que é a nossa cultura de nascença, e a criarmos a nossa própria estrutura, os nossos próprios objetivos. Uhum. E portanto, eu sinto que aí tive uma viragem grande. Sim. Não foi logo no retorno de Saturno, foi um bocadinho depois, foi na quadratura seguinte, é que de facto houve uma transformação, uma mudança em termos de objetivos. E foi aí realmente que eu também comecei a estudar, voltei a estudar astrologia de uma forma mais estruturada. Há pouco falaste de escolas, eu fiz apenas o Kiran, o primeiro ano Com a com a Maria Flávia. Flávia. Que giro. Muito giro, eu não sabia isso. Sim, Tiveste fiz o lá. primeiro ano no Kiran com a Maria Flávia, que foi realmente o meu contacto, o meu primeiro contacto com a comunidade astrológica, o tal tribo. Foi logo com a diva, não é? A diva tinha Sim, assim uma. Eu conhecia, né, nesse simpósio Ilusão Brasileira de 2014. Ela tinha assim. Ela é peixiana, parece, não? Ela é mega. Tudo é místico. Sagitariano. Ela é sagitariana. Ai, que giro. Eu gostei muito dela. Mas eu sinto muito o lado peixe nela, não sei porquê. É tudo muito Júpiter, poesia. não é? Pois, exato. Está exaltado, sim. Mas é, Uhum. está bem, está bem. Ah, que giro, que giro. E depois aquilo foi tão overwhelming que tiveste que fazer uma paragem para. Espera aí, Sim. o meu lado taurino, pá, isto teve demais. Foi? Sim, houve ali um momento em que, portanto, entre esses 25 e os 30 anos, em que eu senti que tinha absorvido tanta informação e tantas visões alternativas da realidade que precisava de integrar aquilo tudo. E Pois. aí isso levou-me não a parar, não é, com a astrologia, porque ela fica sempre, não é? Fica no sangue. Mas sobretudo mais com investigações no sentido mais esotérico, que eu estava a investir muito nisso, e senti necessidade de pôr um bocadinho mais o pé no chão, olhar para a minha vida de uma perspectiva também mais prática, definir objetivos, e de facto isso levou também depois a uma nova fase também do meu percurso, não só astrológico nesta linha, mas também comecei a dar aulas no colégio, como tu disseste, aulas de Mas aulas de arte, desenho. de história, Sim, desenho e sim, de sim, história da arte e cultura, não é? exatamente. Ah, sim. E foi uma descoberta também muito importante para mim, como um ascendente de gêmeos, que foi a Pois. parte da comunicação, não é? Isso ajudou muito a desenvolver uma coisa que eu gostaria de fazer, mas que de alguma forma nunca tinha tido a oportunidade nem a coragem, talvez, de investir nesse caminho, não é? Pois. De passar para uma dimensão mais extrovertida e comunicativa, porque o trabalho de um artista plástico é muito solitário, não é? Muito casa Pois. 12, onde eu tenho o meu nodo sul, Pois. estar dias a pintar sozinho, não é? É um trabalho muito de introversão. Olha, e o que é que tu achas desta polémica? Quer dizer, não é polémica, mas o Carlos Holanda no outro dia veio dizer que as pessoas estão um pouco enganadas porque o ascendente está desde o início, claro, é até um dos fatores a gente ver o Uhum. parto, como é que é o parto das pessoas, não é? Porque ultimamente falava-se que o ascendente se revelava depois do retorno de Saturno e que isso não tinha nada a ver, porque o ascendente já vinha muito antes. E agora estavas a dizer isso e estavas a dizer outra. Lembrei-me desta polémica, porque no fundo, assim como te aconteceu a ti, que tiveste maior consciência do teu ascendente gêmeos, a mim também me aconteceu depois do meu retorno de Saturno, é que eu tive consciência do meu ascendente leão. Porque até lá também era muito apagada e muito tímida. Portanto, eu acho Uhum. engraçado que, apesar de realmente o ascendente está lá desde que nascemos, como é óbvio, mas eu acho que essa maturidade que o teste de retorno de Saturno nos dá
acaba por nos obrigar a ter consciência de quem nós somos e das nossas ferramentas, como o ascendente, não é? Tu foste dar aulas, tiveste que realmente contrariar Sim, a tua rotina isolada e criativa muito própria, não é? E tiveste que te exteriorizar, não é? Engraçado. sair da minha zona de conforto, realmente. Eu acho que concordo perfeitamente. Acho que quando nós simplificamos as coisas depois e queremos simplificar demasiado, depois acabamos por não entender a verdade da coisa. Eu acho que o ascendente, obviamente, está desde o início, Claro. mas também pela prática, não é? Nossas próprias experiências já está a dizer isso, não é? Que chegando ali por volta dos 30 anos, não é? Ou seja, perto do retorno de Saturno, há uma maior consciência, ou melhor, esse caminho que está perante nós é assumido com mais, com uma consciência, com um compromisso mais consciente. Com mais clareza, não é? Parece que E a não uma vida coisa que nos nos. é imposta, não é? Ah, Porque eu exatamente. sinto que o ascendente gêmeos sempre, no meu caso, não é? Eu falo do meu caso, o ascendente gêmeos sempre teve presente porque a escola, para mim, foi sempre muito importante. Sim. A entrar na escola, todo o meu percurso escolar, eu sinto que me trouxe, fez-me sair um pouco de um certo isolamento também. Isolamento, sempre fui muito tímido, introvertido. Talvez, se calhar, estou aqui a falar e dizer isto, se calhar as pessoas podem não achar que realmente isso faz parte da minha personalidade. Lá está os gêmeos que Pois. surge, mas até aos Eu meus acho, 20 e poucos anos isso não acontecia. eu acho que é o lado taurino, que eu também era tímida. Eu percebo isso Uhum. perfeitamente, percebo perfeitamente. Não, mas pronto, o meu lado de coisa de espalha-brasas não dá, não é? O Lua Sagitário não dá. Mas eu era tímida. Eu também senti isso quando comecei no projeto Tanque que eu tenho na rua, quando me apareceu televisão para me entrevistar e eu tive que gerir aquela câmara, percebes? Então aí pensei, bem, Uhum. pensava que não conseguia, mas afinal consegui. Tal como tu pensaste. Pensava que não conseguia dar aulas e afinal é mais fácil do que eu imaginava. Porque eu acho que até essa altura nós não temos consciência e a energia do ascendente está lá, não é? E as pessoas veem essa energia em nós, mas eu acho que nós é que não percebemos que temos isso também como ferramenta interna, não é? Pois. E é um caminho, não é? Eu vejo o ascendente como o caminho que se abre perante nós e nós estamos a caminhar desde que chegamos aqui. Agora, também rejeitamos muitas vezes o caminho, não é? Pois. Também tentamos fugir muitas vezes aos desafios que se abrem perante nós, ou damos dois passos atrás e mais dois à frente, ou um atrás e dois à frente, à partida, não é? Se queremos ir avançando. Claro. Uh, e vemos isso, por exemplo, nos mitos, não é? O mito do herói mostra muito isso. Há sempre aquela altura em que o herói é presenteado ou é desafiado com uma missão e a recusa da missão faz parte até do próprio processo. Não é? Eu ainda não estou preparado, não, isto ainda não é o momento. E posso falar até de dessa experiência de dar aulas. O retorno de Saturno foi precisamente no retorno de Saturno que eu tive a minha primeira oportunidade de me dedicar ao ensino. Só que eu, lá está, fiz aquilo de uma maneira, boicotei a coisa de tal forma que realmente nunca, não fiquei colocado, porque a forma como eu concorri basicamente não iria dar em nada. E Como portanto assim? foi um estado de consciência. Não, eu tenho que fazer isto, eu acho que tenho que fazer isto, então vou fazer. Mas fiz de uma maneira Ah, não muito. acreditaste! Não acreditaste que aquilo Não. desse resultado. Ah, Não, internamente eu fiz, não, concorri para duas ou três escolas muito boas, não é? Eu sabia que não tinha currículo nenhum, não tinha horas letivas nenhumas, portanto, mas era uma lotaria muito grande conseguir chegar a ficar colocado. E, portanto, não fiquei. Mas foi aquele descargo de consciência. Bem, eu pelo menos concorri, não é? Só que não me apliquei, claramente, porque de facto não estava, não me sentia preparado, não é? E na quadratura seguinte, aí sim realmente foi um momento em que eu tive mesmo que avançar. E portanto é isso, o caminho vai-se fazendo também de avanços e recuos. E sim. portanto aos 30 anos nós já estamos mais conscientes, também temos outra maturidade para perceber que, enfim, por mais dificuldade que possamos ter naquele caminho, vamos assumi-lo com mais
com mais vontade, não é? Com Com mais mais vigor. responsabilidade. Sim. Sim. Olha, deixa-me dizer que eu também, tu disseste que te apaixonaste pela astrologia e eu apaixonei-me pela tua forma artística linda de expor astrologia, quer nas tuas palestras, nos teus cursos. Eu adoro o teu site, Jorge, e é tão bom, sabe tão bem quando a gente vê um site bonito, sabes? Slides bonitos, sabes? E claro que eu sou suspeita porque sou taurina como tu e adoro arte, não é? Portanto, eu adoro, já agora quer que fique aqui registado, que é maravilhoso ter astrólogos Ok. artistas. É fabuloso. E obrigada, Nando, pelo elogio que eu li. Estou só aqui a fingir que não estou corada. Obrigada. O Nando fez-me aqui um piropo. Então, e mais? E depois do Kiran e da Ceia, que a gente foi colegas, mas eu mais tarde, não é? Tu foste mais cedo que eu. Tu lembras em que ano é que tu foste aluno da Ceia? Eu lembro Sim, eu 2008, não é? Não foi? Tu? foi 2008, final de 2008. Foi Pois. pela mão Na de uma Bárbara. colega que foi minha colega também de faculdade, a Patrícia Nazaré Barbosa. Ah, eu conheço! Comprei-lhe os calendários. E foi ela que realmente começou a estudar astrologia, já Ah, estudava há algum tempo também, íamos falando sobre astrologia, era um interesse também dela, e ela tinha começado a estudar no CEIA e depois puxou-me, não é? Disse, tens que vir a este curso, tens que acompanhar. mas tu já andavas a falar com ela sobre astrologia, já tinha sido um Sim, ano no sim, Kiran, claro, não é? Pois. Ela também claro que sim. já andava a estudar antes de ir para o CEIA. Os dois foram Sim, cúmplices, não é? sim Olha, Jorge, a o bom Maria foi José, ter uma coisa estruturada, não é? Que foi ótimo. desculpa interromper-te. Querido público e fãs do Jorge Lancinha, vocês, por favor, escrevam as vossas perguntas na caixinha, porque as perguntas é para o final. Essa é ótima, Maria José. Eu faço-lhe no final, está bem? Por Já estou a favor. ver aqui, sim, sim. Ó Jorge, e depois então faz o curso da ceia, depois vais para a alma soma. Esta parte da alma soma, explica-me, é mais a onda transpessoal, é muito engraçado. Sim, é uma coisa que não é astrológica. Foi um curso onde eu conheci a Ana Paula Pestana, Ah, eu adoro. um dos colegas lá Eu gosto imenso. nesse Que curso, maravilha. Ainda bem mas que foste lá. é uma perspectiva diferente. Pois. Portanto, ali eu fui já numa procura de algo mais para além da astrologia. Porque comecei a perceber-me que só a ferramenta astrológica, só o Pois. conhecimento astrológico para trabalhar com pessoas Pois. não chega, não é? E também tivemos já muitas conversas sobre isso e a parte do relacionamento, a parte de entender a psique, a parte psicológica, por isso é que eu faço uma astrologia de cunho psicológico, Sim. é muito importante. Que é para Não saber basta só a gerir, não técnica é? Saber, psicológica. é para E saber foi gerir a nessa busca que pessoa, eu não fui é? para a Alma Soma. Pois. E depois ainda foste para outro curso em 2000, que acabaste agora em 2019, não é? Sim, foi uma outra paixão que também tenho, que é o Jung, o pensamento do Jung, e que acho que está muito, não é? Acho não, é certo que está Na muito astrologia. ligado a esta vertente da astrologia psicológica, não é? Dan Rudyard, Liz Green, portanto, Sim. são as grandes referências desta astrologia de cariz mais psicológico. Beberam muito, não é, no pensamento de Jung. E então eu já há muito tempo que gostaria de fazer esse mergulho porque é algo denso, não é? Não é fácil, não basta agarrar nos livros de Jung e começar a ler de Jung, é muito difícil, fascinante, mas difícil. E fui fazer esse curso porque achei que precisava também de ter aqui um bocadinho mais de consistência Sim. nessa dimensão. E foi ótimo, ajudou-me muito também a ter contacto com a realidade da psicologia, porque a maior parte das pessoas que eram minhas colegas eram psicólogos e praticantes e, portanto, eu ali também era um bocadinho à parte, embora o Jung tenha estudado a astrologia foi realmente um contributo importante para o pensamento dele.
algumas pessoas dentro de uma dimensão um pouco mais ortodoxa, digamos assim, parecem não ter muito esta noção ou não desenvolver muito este lado, este interesse do Jung pela astrologia. E então também foi interessante porque deu para contribuir com alguma coisa também ali para o grupo. Estás a ver a pergunta do Nando, não é? Oh, Nando, tem que ser na caixinha das perguntas, mas por acaso esta vem a propósito da nossa conversa. Houve cursos nas universidades de medicina séculos atrás, como em Salamanca e Bolonha. Não sei se consegues perceber o que é que ele quer dizer. Bem, sei que o último curso, a astrologia sempre foi ensinada, sempre foi, quer dizer, na altura, na época medieval, era ensinada nas faculdades, por todo o lado na Europa, porque para estudar medicina era preciso saber astrologia. Astrologia médica? Médica? Ou astrologia? É uma disciplina, portanto é uma complementaridade, não é? Ou seja, porque a prática da medicina tinha a ver com uma concepção do homem e do universo em que a astrologia fazia parte. Portanto, saber o movimento dos planetas, saber as correspondências planetárias com as partes do corpo, portanto era uma medicina não invasiva, não havia cirurgia, não é? Ou seja, era um processo muito mais natural nesse sentido. Claro que eu não estou a defender que vamos voltar à medicina da Idade Média, nem nenhuma. Mas em Salamanca foi o último curso que em 1720, penso eu, fechou. Foi o último curso na Universidade de Salamanca que se manteve. Não sei se é isso que o Nando está a perguntar. Mas, Nando, por favor, as perguntinhas são na caixa das perguntas, porque eu tenho imensas perguntas para fazer ao Jorge. Jorge, e agora? Sabes o que é que eu dei conta? Eu fui à tua biografia e depois lá tens o link também. Não é nada. Eu fiz as perguntas e tu deste no site de artista plástico e o site de astrologia. É isto que eu queria dizer. E eu reparei que no site de artista plástico tu paraste um bocadinho de fazer exposições e instalações, sim. não é? Ou seja, eu acho que agora a astrologia ocupa mais tempo para ti do que artista plástico. Conta lá. Ocupa 100%. Pois. Tu já não fazes nada? Não. Também não é justo, eu adoro. A última exposição que eu fiz foi... Mas tu não ficas triste? Não sentes falta? Não. Que cena maluca. Tu e a tua lua? Não, porque realmente não foi uma mudança que eu fiz porque senti que precisava de mudar e, portanto, não me arrependo. Claro que... A tua e a lua? A tua lua é leão. A lua em leão é criativa, obviamente, mas eu penso que continuo a fazer isso, se calhar para mim de uma outra maneira e mais integrada dentro de outras necessidades que eu também tenho em termos de realização pessoal e profissional e que eu não tinha, por exemplo, no meu trabalho como artista plástico, que, sim senhor, satisfazia uma certa necessidade de autoexpressão, mas depois via-me muito insatisfeito em muitas outras áreas, não é? Ou seja, ganhou o ascendente. Ganhou o ascendente, não é? Só conversa nas consultas e nos cursos, não é? Talvez, e nas palestras e nos livros. E estás a pensar fazer outro livro em breve? Fizeste aquele do congresso, não é? Organizaste aquele primeiro congresso de psicologia. Tenho aqui. Sim, eu tenho. Eu estava lá nos dois. Não é, o livro não é meu, não é? O livro fui eu que editei. Não, foste tu que tiveste a iniciativa de fazer o congresso, foste tu que convidaste os palestrantes, foste tu que dirigiste os trabalhos e foste tu que editaste o livro e foste tu que fizeste a revisão. Portanto, o livro é teu, tá? Só que tu convidaste... Tive muita ajuda, não é? Mesmo na revisão tive muita ajuda. Portanto, este livro foi escrito por todas estas colegas, porque de facto eu sou o único homem aqui, Ana Paula Pestana, a Bárbara, há pouco falei de pessoas importantes. Eu vou falar com ela, eu vou convidá-la, ela vai falar comigo em breve.
fizeram parte do meu percurso. A Bárbara claramente é uma delas, muito importante, porque foi com ela que eu comecei a ensinar astrologia. Fizemos um curso em conjunto, não é? E tivemos alguns tempos a ensinar os dois. Sim, E verdade. a Carmen Ferreira, a Luísa Zancote e a Patrícia Nazaré Barbosa. Claro, Portanto, tinha elas de fizeram ser. parte Claro. desse encontro, eu chamei-lhe encontro da astrologia psicológica, e depois as palestras foram Espetaculares. Eu estava Sim. lá. Eu adorei. Gostei mesmo muito. Gostei dos dois Este ano era momentos. para existir um novo. Estavas a perguntar se eu iria fazer, se tinha intenções de fazer um novo livro. Sim, sim. Tenho intenções de fazer o segundo encontro de astrologia psicológica. Estava marcado para julho deste ano, mas devido à pandemia, claro que foi cancelado e, portanto, Querido Jorge Lancinha, que eu adoro, tu sabes que eu sou tua fã, sabes? Eu acho que já deves ter percebido ao longo destes anos. Jorge, tens que só mudar o formato, mas fazes o congresso na mesma, para o Zoom, e fazes o livro na mesma. Depois mandas para o correio, para as pessoas. eu estou à espera que a coisa se resolva um pouco mais, não é? Mas se tu achas que Até vai porque resolver... havia aqui Olha, uma a outra Carmen está a dizer que tu situação. foste um editor espetacular, super profissional. Não se pode desperdiçar um editor assim, só por causa do Covid. O Covid não pode ganhar. Não, Não mas pode. o Covid não está a ganhar. Estás a... É uma questão de adaptação, não é? E, portanto, uma outra colega que prezo muito, não é? E que convidei para essa segunda edição e que espero que esteja presente, que é a Márcia Ferreira Silva, do Brasil, e que, pronto, também eu gostaria de fazer isto pós-pandemia exatamente para isso, não é? Para ter também pessoas que... Sim, mas já viste que o Zoom e a pandemia oferecem-te um painel internacional a custo zero? Estás a ver? Olha o Nando está aqui a participar, a fazer imensas perguntas. Olha, não vai acontecer, já agora aproveito para falar de um evento que vou fazer agora. Mas claramente, está na minha agenda, podes falar à vontade. Podes já. Ok. Eu pensei Portanto, que já falasse mais não para o estou final. parado nesse campo dos eventos. Foi um desafio também aqui da Carmen. Foi a Carmen que me desafiou para organizar com ela Fez muito uma bem. conferência onde era para ser, neste caso, era para ser também presencial, mas com esta situação vai ser online, que chama-se Alvorada 2020. É uma conferência online, vai acontecer dia 7 de novembro. E vamos contar com a presença online do Luís Resina e do Enzo De Paola. E tu, da Carmen. E eu acho minha maravilhoso. Eu já me inscrevi, estou ansiosa. E essa questão acaba por responder a este assunto, acaba por responder uma pergunta que estava ali, que eu vi, que disse que era para mandar para a caixinha, que era quando é que falam de 2020. Mas 2020 é tão vasto que nós aconselhamos a que se inscreva neste evento Jorge Alvorada 2020 e eles vão falar imenso de 2020 e 2021, não, Jorge? Sim, a ideia, aliás, o conceito Alvorada 2020 é porque de facto estamos aqui a começar uma nova etapa, não é? Todos sabemos que o mundo não vai ficar igual e que estamos realmente também a nível astrológico, também vemos isso. Para quem se calhar já ouviu, não é? Está dentro do círculo astrológico, provavelmente já ouviu falar da transição que estamos a fazer do paradigma de Terra para o paradigma de ar, ou seja, as conjunções de Saturno e Júpiter, que nos últimos 200 anos têm acontecido em signos de Terra e agora vão começar sistematicamente a ocorrer em signos de ar. Isto é uma mudança muito grande. E nós já sabemos que, de facto, não podemos voltar ao mesmo, não é? E a ideia desta conferência também é contribuir um pouco para esse pós, não é? Não é tanto falar daquilo que estamos a viver, se calhar agora. Talvez o Luís vá focar-se um pouco mais nessa perspectiva. Eu vou falar um pouco mais de 2021, 2022. Sabes que eu fui aluna do Luís. Ok, sim. Foi. Gosto muito. Também é um prazer também contar com ele, uma honra, que é de facto uma referência da astrologia aqui em Portugal. E tem muito para ensinar e sabe muito. É, fabuloso. Aliás, a conferência dele vai ser transmitida. Eu
não, falta-me só já agora dizer isto, é que esta Alvorada 2020, esta conferência está inserida, é uma espécie de conferência satélite, uma grande conferência online, a primeira grande conferência online de astrologia, que já acontece há 10 anos, e é online esta, não por causa do Covid, mas realmente para poder chegar a muitos lados do mundo, e que vai acontecer este ano, também nessa altura, nesse fim de semana, com 60 palestrantes de todo o mundo, e a nossa conferência é, digamos, uma conferência satélite. A palestra do Luís Resina vai ser transmitida para essa grande conferência, portanto vai ser transmitida para a nossa conferência em português e vai ser também transmitida internacionalmente para essa grande conferência da Academia Internacional de Astrologia. Uau! Ó Jorge, nós temos que falar mais um bocadinho mais rápido, só porque o tempo está a passar muito rápido. É sempre assim, quando estamos bem, não me estranha nada. Mas eu gostava de ouvir a tua versão do que aconteceu naquele maravilhoso Porto, 14 de abril de 2018. Izar! Como é que tu viveste isso? Eu sei que tu foste comigo para cima, mas tu foste do outro carro, portanto eu não... E depois foi o stress de dormir. Tu ficaste na nossa casa, não foi? Já não me lembro. Sim, Ficaste. sim, alugámos uma casa onde ficámos todos em comunidade. Mas Foi uma viagem. Como é que Foi uma viveste isso? iniciação, de alguma forma, não é? Acho que estes rituais de passagem são importantes, não é? E eu sentia a necessidade também disso, não é? De fazer a ISAR é talvez a maior associação astrológica a nível internacional, maior em termos de número de associados e também de importância. E ela tem esta certificação e de facto é uma coisa muito apelativa e correu muito bem aqui em Portugal. Mas claro que é um teste duro, nem que seja pela questão da resistência, não é? Porque são 6 horas, como tu bem disseste. 400 páginas, não foi? Ou 400 perguntas, já nem me lembro. Acho que é 400 perguntas. Concordo. A gestão do tempo, não é? A gestão do tempo era a grande questão. Tu almoçaste lá na sala? Porque eu não vi nada. Eu fiquei no meu exame e não vi nada. Eu não consegui almoçar sequer. Não tinha medo de gastar tempo que pudesse precisar. Sim, foi brutal. Pois foi. A Brigitte está aí e a Bárbara também, que fizeram connosco o exame. E foi de facto uma aventura. Olha, sabes que o tempo está a passar depressa e eu gostava ainda de perguntar quais são os teus gurus atualmente no mundo da astrologia? Isto, claro, é uma pergunta interesseira, porque eu quero é que me contes que astrólogos é que tu segues para eu também ir atrás, estás a ver? Olha, até trouxe aqui alguns... Olha a Márcia entrou agora, falaste dela há bocadinho, se não me engano, não é? Ok, sim. Márcia, já falámos de ti. Olá Márcia, tudo bem? Eu tenho aqui, até trouxe para aqui alguns livrinhos, talvez... eu acho ótimo. Olha, a Carmen está a dizer só de verdadeiro e falso eram 280 perguntas. Meu Deus! Oh Carmen, foi uma loucura, pá. Mas vocês então, ainda deve ter sido mais maluqueira. Vocês foram fazer não sei onde, no estrangeiro, não é? Elas foram fazer não sei onde. Mas depois eu um dia falo com a Carmen, que eu vou convidá-la, vou ter coragem e vou convidá-la também para falar comigo. Diz Jorge, lança-me, bora. Ok. Gurus. Então, gurus. Para mim, talvez uma grande referência do momento, não é? É o Richard Tarnas. É. Porque eu acho que é uma contribuição, de facto, a este livro, assim, esta Bíblia bem... Mas isso assusta um bocadinho, Jorge. Assusta um bocadinho, mas é um livro fantástico. E é um trabalho fantástico, é um trabalho de muitos anos e que procura trazer a astrologia para uma credibilidade académica. Ele é professor académico, é professor no Instituto Superior na Califórnia. E também já é da velha guarda, portanto ele viveu ali os anos 70, toda esta revolução do New Age, e é um autor realmente que eu recomendo muito. Outro, dentro da mesma lógica, não é? Que é uma perspectiva da astrologia chamada arquetípica. Daí este chama-se de Archetypal Cosmos, que é do Chiron Legris. Que é uma outra referência. São pessoas muito ligadas à parte da filosofia
mas que dão aqui um contributo, eu acho muito importante, para olhar para a astrologia não como uma ciência medieval ou da antiguidade, mas como algo que pode ser fundado naquilo que é as descobertas científicas também da atualidade e psicológicas, não é? Portanto, numa perspectiva também psicológica, quando falamos, aplicamos a astrologia ao conhecimento do ser humano e da psique humana. E, portanto, são as minhas duas grandes referências neste momento, mas claro, tenho as outras mais antigas, não é? Eu estava a ver, tu falavas da Liz Green, não era a mãe Desde logo da CPA? Rudyard, O não é? O Tiago. Rudyard que já falei, acho que é incontornável, não é? O pai da astrologia moderna. A Liz Green, este livro foi muito importante, já te falei também. Os meus alunos têm que dele. estudar este livro. Este livro é muito importante, até para compreender aquilo que estávamos a falar há pouco do ascendente e a relação com o Sol e a Lua. Sim, A Liz Green e o Sás Portas. a dupla Claro imbatível. que este livro também é aquele que eu recomendo sempre nos meus cursos que as Sim. pessoas leem, que é o Stefano Arroio, portanto, Sim. Astrologia e Psicologia, os 4 elementos. E também te falei, da outra vez quando conversámos, deste outro autor que não é muito conhecido, que é o Richard Heidemond, não sei se é assim que se Falaste sim. fala. Não encontro isto em português. Este livro chama-se Through the Looking Glass, que é um livro fantástico. E são livros, estou a falar de livros que foram referências para mim no meu percurso e que abriram também mais uma portinha, não é, para expandir. E o Noel Tyl, Onde é que tu principalmente. arranjaste, onde é que tu arranjaste esse livro que não há? Está esgotado. Pois, este livro mandei vir da internet. Pois, da internet, A mas maior parte deles, não é? eu não consigo arranjar Aliás, esse livro. todos os que estão aqui foram da internet. Mas isto já foi. Ó, este livro eu li em 2009. Ih, pois, antes da pandemia. Agora na pandemia as pessoas só estudam astrologia, esgotaram o stock. Os meus alunos estão sempre a queixar-se. Este eu comprei em 2012. Uau. Portanto, realmente são coisas assim que vêm 2010. Portanto, foram livros muito formativos para mim, para o meu percurso. Sim. Está bem. Deixa-me pensar aqui. Eu tenho tanta pergunta que tenho que começar a cortar, porque eu já só tenho. Para as perguntas, para o público fazer perguntas, que eu prometo que vocês têm 10 minutos, eu tenho que cortar as minhas perguntas, que já não dá. Então, o que é que tu achas, então? O que é que mudou? Mudaste de profissão, não é? Mudou tudo Sim. depois da astrologia, não é? Mudaste de profissão, deixaste de pintar, que é uma pena. Sabes que eu adorava que tu continuasses. E era tão giro se tu fizesses coisas misturadas de astrologia com pintura, Jorge. É um mercado. Mas olha, eu já não mas- pintava há muito tempo. Sabes, eu até tenho aqui um. Deixa eu ver se eu consigo assim rapidamente. eu adorava. Mas tu não pensas mesmo em voltar a pintar? Não. Eu já não pintava há muito tempo. Eu quando deixei a faculdade, quando terminei a faculdade, eu já não estava a pintar, eu estava a fazer instalação. E este foi o meu último trabalho Eu vi. como artista plástico. Então, mas Foi não foi o Green Fest lá do Museu da Cidade? Sim, não é foi Green esse. Fest, chama-se Greenhouse Effect. Então baralhei. Portanto, foi uma instalação que eu fiz Sim. na estufa do Museu da Cidade. Uma estufa que está no conheço. jardim Eu conheço. da cidade. E que estava abandonada, sem uso, Jorge. e eu apresentei para lá um projeto. Jorge, Portanto, isto mas tu tens de voltar. é tijolos e era o que eu estava a fazer. Era Não, mas tu tijolos, cimento. tens que fazer assim, olha, imagina, eu vou dar umas ideias. Imagina umas cartas de tarot e de astrologia separadas, com os teus desenhos, Jorge. Uns manuais de astrologia para estudar com os teus desenhos, estás a ver? Pode ser desenhos à mão de planetas e signos. Porque os teus slides são tão lindos. Imagina o que é a pessoa estudar astrologia com os teus desenhos. Estás a ver, Jorge? Pá, isto tudo é possível, agora tens tempo com a pandemia. Depois já tens contactos bons. Às vezes o tempo escasseia para tudo, não é? E realmente mas tenho tu já estado tratas preocupado. por tu a edição de livros, estás a ver, Jorge? Eu ajudo-te. Eu promovo aqui na minha conta e com os meus alunos o livro. Precisamos de assim coisas boas e bonitas e muitas. Olha, a Letícia está a dizer sim! Sim! Muito bem. Eu tenho Ela pretensão está de, interessada na parte do tarot, percebes? Ela está tenho interessada. pretensão de compilar
um dia talvez brevemente, Sim, muitas Jorge. vezes eu tenho Ó Jorge, usado no meu curso para fazer talvez um livro e faz. com toda essa dimensão Faz. também estética e gráfica Faz, tu que. tens Mercúrio em Touro e o ascendente em Gêmeos. Estás a perceber? Eu acho que não é preciso explicar-te isso, não é? Não. Não, é que tu tens público para consumir os teus livros, porque tu és muito perfeccionista, muito atento, muito sábio, muito didático, muito pedagógico, muito claro. Estás a ver? E alias a parte da beleza. A pessoa está a achar astrologia e sonha com os teus desenhos, estás a ver? Né? Acredita em mim, vai para mim, Ótimo, tá? ok, Vai, vai. obrigado Olha, sim, pelo eu preciso elogio. agora, antes de passar às perguntas, que tu deixes uma mensagem aos astrolovers do mundo inteiro e, em especial, fala um bocadinho de. Bem, as pessoas do 2020 já vão à alvorada de 2020 e sabem tudo sobre 2020, não é? Mas o que eu queria que falasse era também abordar, já que hoje é o dia da lua nova em balança, davas assim um toquezinho. Se bem que a mensagem que eu quero é para os astrolovers segundo Jorge Lancinha, ok? Depois, a seguir, antes das perguntas, se te apetecer falar um bocadinho, assim, um minuto, sobre o mapa do novo mês lunar, era simpático. Ok. E depois Uma temos as mensagem para perguntas. os astrolovers. Hum, Pronto, eu acho que a astrologia realmente é uma coisa fascinante, é um conhecimento que nos ajuda imenso. Às vezes nós ficamos, e já falei contigo sobre isto, ficamos um bocado dentro da nossa bolha e achamos que vemos a astrologia em todo lado, não é? Porque de facto estamos nas nossas redes sociais e parece que toda a gente gosta da astrologia, toda a gente vive um pouco dentro dessa dimensão e parece que está a crescer, mas de facto eu penso que a astrologia não está assim, está um pouco em crise também, vejo isso. Talvez essas novas gerações possam pegar um pouco e acrescentar aqui qualquer coisa, Uhum. mas a mensagem seria continuar a estudar e continuar a divulgar e divulgar de uma forma também séria, não é? Porque a astrologia, obviamente, que é um entretenimento e isso é tudo válido, como é óbvio, mas às vezes falta alguma consistência, não é? Para nós podermos avançar, para nós podermos realmente ter alguma consistência na nossa prática, é preciso também estudarmos mais profundamente, não é? E termos estrutura. Sim. E isso é aquilo que eu diria, ok, é preciso alguém, é preciso mais pessoas a contribuírem também para construir essa estrutura. Os nossos alunos, Jorge, nós temos essa responsabilidade. Pois é isso que realmente é importante também, formar pessoas, puxar pessoas para também investirem nessa construção. Sim, sim. E agora fala um bocadinho, é que tens de ser mesmo rápido, Jorge. Ou se não quiseres, não falas, porque já temos Desta lua, perguntas. bem, Sim. esta lua, olhando aqui para o mapa As da lua, perguntas são na caixinha, é a seguir. a lua é a seguir, está Não, bem. a lua é agora, mas enquanto tu falas da lua, eu digo para eles porem as perguntas nas caixinhas. Estás a falar para a Para o malta, público, está para o bem. público. Esta lua, o que é que eu posso dizer? Ela é muito intensa, estamos a viver isso, não é? Desde ontem, penso eu, Sim, hoje o clima está muito intenso pois está. e vemos de facto as coisas, é inevitável falarmos de pandemia, não é? Que é a grande questão, e vemos as coisas, pelo menos aqui em Portugal e na Europa, não é? Ficarem cada vez mais difíceis e a perceber que vamos ter momentos mais difíceis. E Ainda mais, não é, Jorge? Ainda o mais. Júpiter vai se juntar à festa ali ao Saturno e ao Plutão, vai ficar mais juntinho que esta conjunção vai ficar, não é? Agora nos próximos tempos, e portanto ainda não saímos disto. Aliás, se calhar o maior embate. É agora. Não quero dizer em termos, não estou a fazer previsões, não é, do que é que vai acontecer, mas penso que o desgaste psicológico que nós já estamos a viver já é muito, não é? Já estamos nisto há muito tempo e já estávamos com vontade de andar para a frente, não é? E sair Oh disto, mas Jorge, e eu estou com vontade de andar para a frente, porque eu tenho 49 segundos para mostrar pelo menos uma pergunta. ok, Está bem? bora E a lá. Jorge não dá. Muitas perguntas, muitas. Eu não sabia que lado é que me é de virar. Astrologia de Grey. Qual é? 17, não sei. Isto é meu, desculpa. Quando eu não respondo, aparecem aqui as minhas pessoas.
A pergunta, isto é meu. Quando volta a fazer os relatórios astrológicos? Ok. Jorge, tens que voltar a fazer, Jorge. E olha, eu vou despedir de ti, eu quero agradecer-te imenso, porque depois isto corta e é uma barraca e eu quero mesmo agradecer-te teres vindo. Última pergunta do Nando. Há desacordos com linhas helenísticas e modernos, como no Brasil e nos Estados Unidos? Tão feio. Pois esta conversa dava para muita coisa, Jorge, mas vai terminar. E volta, por favor, a fazer o relatório astrológico.